Neste vídeo eu vou mostrar como preencher a ficha Rendimentos Tributáveis recebidos de pessoas físicas do Brasil e recebidos de pessoas físicas ou jurídicas do exterior. Eu sou Arlen Silva, auditor fiscal da Receita Federal, e seja bem-vindo ao canal Tributário na Prática. Mas antes de mostrar o passo a passo de como preencher a ficha, eu vou trazer aqui algumas informações básicas. A declaração de imposto de renda tem uma ficha própria para declarar rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas do Brasil e de pessoas físicas ou jurídicas do exterior. Sujeito-se ao recolhimento mensal obrigatório a pessoa física residente no Brasil que receber rendimentos de pessoa física do Brasil e de pessoas físicas ou jurídicas do exterior. Pois é, a apuração e recolhimento do imposto de renda à pessoa física é mensal. Você poderia dizer, olha, mas eu trabalho numa empresa e nunca fui obrigado a fazer recolhimento mensal. Eu só faço isso uma vez por ano depois de entregar a declaração de imposto de renda. Mas é porque tem alguém recolhendo o imposto de renda no seu lugar. A legislação tributária tem a figura do contribuinte, que é aquele que está ligado ao fato gerador do imposto, e tem a figura também do responsável, que é uma pessoa que a lei determinou que vai fazer o recolhimento, a apuração e recolhimento do imposto no lugar do contribuinte. As empresas, pessoas jurídicas, estão obrigadas a fazer a apuração, a retenção e o recolhimento do imposto de renda da pessoa física quando fizerem pagamentos a pessoas físicas. Mas quando você recebe rendimento de pessoa física ou do exterior, não tem ninguém além de você mesmo para fazer o recolhimento mensal do imposto. O imposto pago é uma antecipação e os rendimentos estão sujeitos ao ajuste anual na declaração de ajuste anual. E essa antecipação é chamada de carnê-leão. E a Receita Federal disponibiliza um programa para que você possa fazer a apuração do imposto. E esse programa permite que você registre ali os rendimentos, as despesas com livro caixa, preenchimento do DARF. E a declaração de imposto de renda tem uma ferramenta lá que pode importar os dados do carnê-leão web para dentro da declaração de imposto de renda. O contribuinte estará sujeito à multa isolada de 50%, porque deixou de efetuar a antecipação do imposto, e além de juros de mora. Agora, se a pessoa espontaneamente regularizar o recolhimento em atraso, ela estará sujeita a uma multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, mais juros de mora. Por isso é importante que você regularize o carnê-leão de 2022 antes de você entregar a declaração de 2023. Regularizar é ir lá e preencher todos os dados, recolher o imposto que já vai estar calculado ali com multa e juros, para depois então você importar essas informações para dentro da declaração de imposto de renda. E quais são esses rendimentos? Bom, são os rendimentos do trabalho não assalariado, prestado por autônomo ou profissional liberal, ou qualquer prestação de serviço remunerada sem vínculo empregatício. Outros valores, como aluguéis, emolumentos, custa do serventuário da Justiça. Podemos ver aqui que a lista é bem abrangente. Por quê? Porque aqui está falando qualquer prestação de serviço remunerado ou sem vínculo empregatício. Lembrando que a regra sempre é o pagamento do imposto. As exceções como rendimentos isentos, rendimentos não tributados, ou até mesmo rendimentos de tributação exclusiva, essas exceções elas precisam estar expressas, porque a regra é sempre o pagamento do imposto sujeito ao ajuste anual lá na declaração do imposto de renda. Também são rendimentos tributáveis, 10% da renda bruta com transporte de cargas, 60% da renda bruta com transporte de passageiros e os rendimentos recebidos do exterior. A pensão alimentícia foi considerado um rendimento não tributável. No ano de 2022, o STF tomou uma decisão considerando a pensão alimentícia não tributável. É possível também fazer algumas deduções mensais, como a contribuição previdenciária oficial, R$ 189,59 por cada dependente, a pensão alimentícia paga. Veja bem, aqui é a pensão alimentícia paga. A pensão alimentícia recebida, ela é não tributável. A pensão alimentícia paga pelo contribuinte,
essa vai ser dedutível para fins do imposto de renda e pode ser deduzida aqui mensalmente no Carnê-Leão. E as despesas do livro caixa, que são as despesas de custeio necessárias à prestação de serviço, necessária à obtenção do rendimento. O imposto é apurado da seguinte forma: rendimento subtraído dos descontos permitidos e aplicando-se a alíquota da tabela progressiva mensal do imposto de renda das pessoas físicas. O recolhimento é feito por meio do DARF. Lembrando aqui que o Carnê-Leão ele não é mais um aplicativo que você faz o download e instala no seu dispositivo. Agora você vai ter acesso a ele na página da Receita Federal na internet e que depois vai ser importado para dentro da declaração de imposto de renda. Os rendimentos e os pagamentos, dedutíveis ou não, respeitam o regime de caixa, ou seja, a data em que foram efetivamente recebidos ou pagos. Todos os comprovantes, notas fiscais, recibos, comprovantes bancários, se for o caso, deverão ser arquivados para eventuais questionamentos da administração tributária. Esses documentos devem ser guardados no mínimo por 5 anos. As despesas de custeio, as despesas do livro caixa, são, por exemplo, salários, aluguéis, água, luz, telefone. São aquelas despesas necessárias para que o serviço seja prestado ou para que o rendimento seja recebido. Não são dedutíveis as despesas com depreciação e de transporte. Depreciação, para quem não sabe, é uma presunção de desgaste do valor do bem pelo uso ou pelo tempo decorrido. O prejuízo de um mês pode ser compensado no mês seguinte ou nos meses seguintes. Os prejuízos só podem ser compensados até o mês de dezembro. Ou seja, eles não passam de um ano para o outro. Dos rendimentos com aluguel de imóvel, podem ser deduzidas despesas de administração pagas a imobiliárias, condomínio, IPTU, casos suportados pelo declarante. No caso de cessão gratuita de imóvel, o valor tributável é de 10% do valor venal, podendo ser utilizado o valor constante na guia de IPTU. Então, se você cedeu gratuitamente um imóvel, a legislação exige que você ofereça 10% do valor venal deste imóvel para a tributação do imposto de renda. Isso é um valor anual. E é recomendado que você utilize o valor venal lá da guia de IPTU para você fazer a apuração desse imposto. Caso você tenha cedido o imóvel gratuitamente para cônjuge ou parente de primeiro grau, pais e filhos, o imposto não vai incidir. Profissionais de saúde, advogados, psicólogos, corretores e administradores de imóvel deverão informar o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do titular do pagamento e também do beneficiário dos serviços por eles prestados, bem como o valor dos referidos serviços. Um exemplo disso é um pai leva o filho para fazer um tratamento odontológico, por exemplo. Quem está pagando o tratamento é o pai, então ele vai ser o titular do pagamento. E o tratamento está sendo feito no filho, então ele vai ser o beneficiário. Esses profissionais aqui, o que eles têm em comum? Que os valores pagos a esses profissionais podem vir a ser utilizados como dedução da base de cálculo do imposto de renda de quem está fazendo o pagamento. Devem também ser informados os rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior, inclusive os lucros e dividendos distribuídos em 2022 por pessoa jurídica domiciliada no exterior. Aqui no Brasil, os lucros e dividendos eles são isentos. O argumento é que o lucro já é tributado nas pessoas jurídicas, então ele não deve ser tributado novamente quando for distribuído para as pessoas físicas. Já o lucro do exterior, se houve pagamento de imposto, foi lá no país estrangeiro. Então, por isso que os dividendos e lucros do exterior são somados aos rendimentos tributáveis e estão sujeitos ao Carnê-Leão. Os rendimentos e pagamentos em moeda estrangeira devem ser convertidos em dólares dos Estados Unidos na data do seu recebimento e, em seguida, em reais pelo valor do dólar fixado para compra pelo Banco Central do Brasil, para o último dia da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento do rendimento. Recomenda-se que se utilize o site do Banco Central para fazer essa conversão. Lá tem uma ferramenta que permite fazer essa conversão de moeda. O imposto pago
no exterior, ele pode ser compensado no Brasil desde que exista um acordo, tratado ou convenção internacional prevendo a compensação. Bom, agora vamos lá para a declaração de imposto de renda, ver como é que é preenchida essa ficha. Já estamos aqui na declaração de imposto de renda. Vamos lá então na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior. Aqui na própria declaração de imposto de renda, existe a ficha com os campos para serem preenchidos. Porém, os rendimentos recebidos de pessoa física estão sujeitos ao recolhimento do Carnê-Leão. Então, você só vai preencher essa ficha aqui se você estiver desobrigado ao recolhimento do Carnê-Leão. E quando isso pode acontecer? Quando os rendimentos tributáveis forem inferiores a R$ 1.903,98. Porque se for acima disso, o contribuinte tem que preencher o Carnê-Leão, o programa do Carnê-Leão, e depois importar as informações do Carnê-Leão Web aqui para a declaração de imposto de renda. Então, esse preenchimento aqui, na própria declaração, é apenas no caso daquelas pessoas que ficaram desobrigadas à apuração e recolhimento do Carnê-Leão. Vamos lá. Então, nós temos aqui a ficha do titular e também dos dependentes. A ficha que é dividida em rendimentos do trabalho não assalariado e outras informações. Aqui na ficha rendimentos do trabalho assalariado, eu posso escolher aqui o mês, que eu vou informar aqui o rendimento. Escolher aqui o mês de janeiro mesmo. Aqui eu posso, então, vou informar um novo regimento, botões novo, editar, excluir. Eu vou aqui no novo. Aí aqui na ficha, dados do lançamento, mês de janeiro, eu preciso então digitar o CPF do titular do pagamento. Vou digitar aqui um CPF, como exemplo. Aqui tem essa pergunta, se o titular do pagamento é o próprio beneficiário do serviço. Se eu marcar, ele já vai repetir aqui, ó, o CPF do titular é o mesmo do beneficiário. Se eu deixar sem marcar, ele vai pedir então o CPF do beneficiário. Ou eu posso simplesmente marcar aqui falando que não tem o CPF do beneficiário. Aqui eu vou informar o valor. Ok. Pronto. É assim que eu preencho aqui um rendimento aqui na ficha de rendimentos recebidos de pessoa física. Nessa ficha aqui, ó, rendimento do trabalho assalariado, você precisa informar cada um dos rendimentos de forma individualizada. Não é o somatório mensal desses rendimentos. Já aqui na ficha outras informações, aqui ó, eu posso verificar que já foi passado, transportado para cá, o valor que eu lancei lá de rendimento. Já nessa ficha aqui, os valores que você vai digitar são valores mensais. Podemos ver aqui que já foi transportado para cá, para essa coluna, né, o trabalho não assalariado. E aqui eu posso, então, colocar valores, os valores de outros. Aqui eu posso colocar, por exemplo, aluguéis, outros e rendimentos do exterior. Tem também as deduções, previdência social, número de dependentes, aqui eu posso lançar o número de dependentes, pensão alimentícia, aqui a pensão alimentícia paga, né, que era dedutível para fins de imposto de renda, também as deduções do livro caixa, e se porventura eu tiver pago algum valor em DARF, eu vou já registrar aqui. Vamos lá, eu vou lançar aqui um aluguel de R$500, mais R$500 de rendimentos recebidos do exterior, previdência oficial, quantidade de dependentes, vou colocar aqui 2 dependentes, e pensão alimentícia, paga, livro caixa. E se porventura eu já fiz algum recolhimento de DARF, eu ponho aqui. Se algum dos meus dependentes tiver recebido rendimentos de pessoa física ou do exterior, eu venho aqui e clico em novo, aí eu escolho aqui o dependente e faço o registro dos rendimentos desse dependente, igual eu mostrei para vocês como é feito para o titular. Vou voltar aqui para o titular. Então é assim que é feito o preenchimento da ficha rendimentos recebidos de pessoa física e do exterior aqui na própria declaração. Agora eu vou mostrar como preencher
as informações lá no programa Carnê-Leão Web. Então, estamos aqui no portal gov.br. É a partir daqui que nós vamos acessar o Carnê-Leão. Então, venho aqui em Iniciar. Fui transportado aqui para a área da Receita Federal, no portal gov.br. E é por aqui que eu vou ter acesso, então, ao Carnê-Leão. Eu posso acessar o Carnê-Leão por meio de código de acesso. Se você tiver código de acesso, é só usar o código de acesso aqui, seu CPF, código de acesso e senha, que você vai ter acesso ao Carnê-Leão. Se você não tem ainda um código de acesso, aqui, ó, é só clicar aqui e saiba como gerar o código de acesso. Aqui tem as instruções. Para gerar um código de acesso, você precisa de informar o CPF, informar a sua data de nascimento, preencher o campo anti-robô e preencher o número dos recibos de entrega da declaração do imposto de renda apresentada nos últimos 2 anos. Isso aqui pode ser um problema, porque você pode não ter entregue declaração de imposto de renda nos últimos 2 anos, ou ter entregue e não estar em posse dos números de recibos. Então, nesse caso, você não vai poder acessar o Carnê-Leão por meio de código de acesso. Você vai ter que acessar, então, por meio da conta GovBR. A conta GovBR é uma conta que permite você utilizar vários serviços aqui do portal GovBR. Se você já tiver uma conta GovBR, você vai poder entrar e acessar o Carnê-Leão. Você tem a conta, mas não conseguiu acessar o Carnê-Leão, é porque a sua conta está no status bronze. A conta BR ela pode ter 3 status: bronze, prata e ouro. Você só consegue acessar o Carnê-Leão se o seu status for prata e ouro. Então, o que você precisa fazer? Você precisa aumentar a confiabilidade da sua conta. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, onde você vai poder ver um passo a passo de como fazer para aumentar a confiabilidade da sua conta e passar de bronze para prata ou ouro. Caso você não tenha uma conta GovBR, você precisa cadastrar uma. Você vem aqui, coloca seu CPF e ele vai informar que você não tem uma conta ainda, então ele vai te dar os passo a passo de como cadastrar uma nova conta. Depois de cadastrado nova conta, você vai verificar se sua conta foi cadastrada no status prata ou ouro. Se não foi, você vai ter que aumentar a confiabilidade dessa conta utilizando aqui o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vencida essa etapa de acesso ao Carnê-Leão Web, nós entramos então na página da Receita Federal. Vamos aqui em acessar Carnê-Leão. Já estamos na página do Carnê-Leão. A primeira coisa a se fazer, atenção, é você vir aqui e mudar o ano calendário. Aqui está o ano calendário de 2023. Para quem está fazendo já o Carnê-Leão de 2023. Nós vamos mudar isso aqui para o ano calendário de 2022. Porque nós vamos preencher os dados relativos ao ano calendário de 2022, que vai ser importado pela Declaração de Imposto de Renda, exercício 2023. Vamos lá. Então, aqui começa com configuração. A configuração ele pergunta se é trabalhador autônomo. Sim, para que ele possa abrir todas as fichas. Rendimentos, pagamentos do exterior. Também vou responder sim, para que ele possa abrir as fichas. Aqui tem uma pergunta: autorização para importação de dados do Carnê-Leão da declaração de outro titular. Se você for dependente, se quem estiver preenchendo aqui o Carnê-Leão Web for dependente de outra pessoa na declaração de imposto de renda, ele precisa informar aqui o CPF dessa pessoa, o CPF do titular. Isso vai permitir que o titular da declaração possa importar os dados do Carnê-Leão do seu dependente lá para a declaração de imposto de renda. Sem esse CPF aqui, a pessoa não vai poder importar as informações do Carnê-Leão para a declaração de 2023. A última pergunta aqui, ele pergunta se o texto é longo ou curto. Isso aqui não tanto faz.
Aí aqui a gente vai para... Aí você pode salvar as informações, clicar no botão salvar e ir para identificação. Identificação, CPF, nome. Ele vai perguntar aqui o número de identificação do trabalhador ou do PIS/PASEP, o número de dependentes, o telefone do contribuinte, endereço e a ocupação principal. A ocupação principal que eu coloquei aqui foi economista, administrador, contador, auditor e afins. Se você colocar aqui uma ocupação principal, tem algumas ocupações principais, por exemplo, profissional de saúde, advogado, psicólogo, corretor de imóveis, é obrigatório colocar o número do registro profissional. Para as outras ocupações não é obrigatório, é opcional. Rendimentos. Em rendimentos a gente preenche a data inicial, data final, caso a prestação seja realizada ao longo de mais de um dia, né? Receber de pessoa física, colocar aqui um CPF, a natureza, aí você coloca se é trabalho não assalariado, se é aluguel, se é pensão alimentícia. Eu vou colocar aqui trabalho não assalariado, ocupação economista, eu venho aqui no botãozinho rendimento, e aqui eu coloco, né, pessoa física, CPF do titular, e ele vai perguntar se o titular é o beneficiário. Se eu clicar aqui no botão, ele vai repetir o CPF aqui embaixo. Se eu deixar em branco, ele vai pedir então para eu digitar o CPF do beneficiário. Ou eu posso clicar aqui em CPF não informado. Aqui eu posso colocar um histórico, prestação de... Posso colocar aqui, ó, consultoria, por exemplo. E aqui eu vou colocar o valor. Aqui eu posso colocar, então, o valor do serviço prestado. Aqui tem que ser colocado os serviços prestados, os rendimentos, de forma individualizada, não são totais mensais, você precisa colocar de forma individualizada. Principalmente naqueles casos de profissional de saúde, psicólogo, advogado e corretor de imóveis, eles precisam obrigatoriamente informar ali o CPF, tanto do titular como do beneficiário, para cada um dos serviços prestados. Depois eu posso registrar os pagamentos, que são as despesas de custeio, tem as despesas dedutíveis e tem também as não dedutíveis. Data, a natureza do pagamento aqui, ó, providência oficial, pensão alimentícia. Tem uma lista aqui, então, de despesas. Vou colocar aluguel aqui, despesa com aluguel. Aluguel, a data. Vou fechar isso aqui. Data, um histórico, né? Aluguel pago. E um valor aqui desse aluguel. Com relação aos pagamentos, eu tenho aqui um plano de contas. Já vem um plano de conta padronizado, mas eu posso incluir novas contas, alterar o nome dessas contas ou mesmo excluir contas. Então eu posso personalizar o plano de contas do meu livro caixa. Aqui eu tenho tanto as despesas dedutíveis como as despesas não dedutíveis, que eu posso incluir, alterar ou até mesmo excluir aqui do plano de contas de despesas não dedutíveis. Vamos agora aqui para o demonstrativo. Eu já cadastrei rendimentos e despesas do mês de janeiro. Aqui eu tenho o rendimento que eu cadastrei, R$ 4.500.
o livro caixa que eu cadastrei, aqui a despesa de R$2.000, e como eu informei que eu tenho 2 dependentes, ele já está aqui colocando uma dedução de R$ 189,59 para cada dependente. Aí chegamos então à base de cálculo, o programa já vai fazer aqui a apuração, base de cálculo, imposto devido. Aí já tem aqui a apuração, a base de cálculo e o valor do imposto. Se eu quiser recolher o imposto, que já está em atraso, só clicar ali na impressora que ele já emite aqui o DARF para recolhimento. E esse DARF já está o quê? Com o cálculo da multa e dos juros de mora. Vou fechar. É isso. É assim que se preenche aqui o Carnê-Leão Web. Caso o contribuinte já tenha um programa privado que faz a escrituração do livro caixa, tem uma ferramenta aqui onde ele vai importar essa escrituração do livro caixa, que está num formato aqui, ó, CSV. Ele pode usar essa ferramenta aqui, clicando aqui, o programa vai pedir o local onde está esse arquivo CSV. Ok? Isso é para quem tem já um programa que preenche o livro caixa. Ele vai usar a informação desse programa para importar aqui para dentro do Carnê-Leão Web. Agora nós vamos importar o Carnê-Leão lá para a declaração de imposto de renda. Vamos aqui em rendimentos. Vamos aqui em rendimentos recebidos de pessoa física do exterior. Nós vamos aqui no botão importar dados do Carnê-Leão. Ele pergunta se é do titular ou do dependente. Já coloquei aqui do titular. Se fosse dependente, eu tinha que informar qual o dependente. Mas aqui é o titular. Vou dar um OK. Bom, aqui no meu caso, ele já colocou aqui, ó, os dados do Carnê-Leão foram importados com sucesso. Então é só isso. Ou você preenche manualmente, no caso, se você estiver desobrigado a entregar o Carnê-Leão, ou você preenche o Carnê-Leão Web e depois importa os dados para a declaração de imposto de renda. Lembrando que o recolhimento é mensal e você deve regularizar o recolhimento mensal antes de entregar a declaração de imposto de renda. Então é isso. Obrigado àqueles que ficaram até o final do vídeo. Eu sou o Arlen Silva, auditor fiscal da Receita Federal. Se este vídeo foi útil para você, dê um like, se inscreva no canal e acione o sininho para você receber notificação de novos vídeos. Fique à vontade para deixar algum comentário, alguma sugestão de novo vídeo ou até mesmo uma pergunta que eu vou responder o mais rápido possível. Até o próximo vídeo aqui no canal Tributário na Prática.